Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o seu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nela possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem de homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasse em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria me ater numa oração tão necessária e tão importante desses tempos que a gente vê na Sagrada Escritura, de tão grande eficácia e tão necessária em favor da humanidade. É a oração de intercessão. É o que ouvimos na primeira leitura. Esse grande intercessor, e no Antigo Testamento Moisés é esse grande intercessor. Foi este povo que o Senhor tirou do Egito, mas o Senhor conhecia o seu povo e colocou alguém diante dele. A história não muda, só os tempos e as personagens, continua a mesma coisa. Esse povo que viu a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus, mas mesmo assim caía em pecado. E precisava que alguém fosse diante de Deus, clamar em seu favor para que não fosse destruído. Esta é a graça do poder da intercessão. E a gente vê isso em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, e vê na história até hoje a necessidade de ter homens e mulheres que vão diante de Deus interceder em favor da circunstância de uma nação, de uma cidade ou de uma situação pessoal. É preciso para que Deus possa atuar e libertar e salvar o seu povo. É o que ouvimos na primeira leitura. Moisés, até o Salmo diz isso. Se Moisés não tivesse intercedido por este povo, teria sido o fim dele. Como é importante que numa família pelo menos tenha pelo menos um a interceder pela sua casa. Porque há uma promessa. Atos 16, é Deus que promete. Tu, segunda pessoa do singular, está falando de uma pessoa. Se tu creres, tu e tua casa será salva. Mas nessa condição, porque você está diante de Deus a interceder. Por isso não desanima você que aqui está, você que nos acompanha. Talvez você diga, padre, mas eu estou sozinho em casa. Graças a Deus que tem você sozinho a orar, a clamar. Porque também aqui era uma nação de Israel, tinha só um homem diante de Deus a pedir, que era Moisés. Ele conseguiu esta graça em favor do povo de Israel todo.
Então, essa é a verdade. Por isso que nós não devemos entrar em desespero, mas temos a esperança, porque a Bíblia nos garante essa verdade. Crê e será salvo tu e a tua família. Hoje nós sabemos, porque temos a revelação completa, que o intercessor junto ao Pai é nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo chega a dizer na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, que ele está à direita do Pai. Fazer o quê? A interceder por cada um de nós. Ele está lá. No livro do Apocalipse diz que o demônio está diante de Deus a nos acusar. Mas hoje nós temos a graça de saber disso, que nós temos o nosso intercessor diante do Pai para nos defender. O demônio nos acusa e Jesus diz: opa, mentira, eu dei a vida por ele, eu derramei meu sangue por eles, por isso estou aqui diante de ti, ó Pai, a interceder por cada um. A intercessão é importantíssima. O pregador do Papa, o Raniero Cantalamessa, ele disse algo que aquilo me tocou muito. Eu nunca tinha observado isso. Ele disse: por que a igreja no início havia tanta eficácia, havia tanto poder? Por que os apóstolos pregavam com tanta força? Por que acontecia tantas maravilhas? Ele dizia: claro que foi pela força, a vinda do Espírito Santo. Não podemos negar essa verdade. Mas ele diz: mas há uma graça silenciosa que ninguém viu, que ninguém comenta e ninguém observou. Porque diz que após Pentecostes, os apóstolos saíram pelas ruas de Jerusalém, pregavam o evangelho, curavam os doentes. Isso era visível aos olhos. Mas ele dizia que havia uma força invisível. E ele diz que essa força se encontrava na nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora, que ficou no cenáculo orando pela igreja. Por isso que diz que a igreja tinha tanta força, porque tinha como intercessora. Você imagina o que é isso, hein? Se Moisés conseguiu esta graça, e Moisés foi um assassino, Moisés tinha matado um homem, mas mesmo assim mudou, e Deus usou esse homem para fazer tantas coisas poderosas. Você imagine a Mãe de Deus, a nossa Mãe do Céu, no início da igreja, no cenáculo, a interceder pela igreja. Por isso que era aquela explosão, aquela força, que acontecia tantas maravilhas, e nós temos a nossa mãe do lado do seu filho a interceder por nós. Nós somos felizes por sermos católicos. Nós temos essas graças extraordinárias. Nós temos os santos que estão a interceder por nós. Olha a corrente de intercessores. A Bíblia está dizendo hoje para nós no Salmo 105, que foi graças à intercessão de Moisés que Deus pôde salvar aquele povo. Hoje nós temos essa graça, unido ao único intercessor que é Jesus. Nossa Mãe do Céu está unida a Ele, os santos estão unidos a Ele, e aqui na terra nós unimos a Ele em favor dos nossos. A intercessão é uma obra de caridade, porque você vai esquecer de si e você vai se dedicar a alguém. O intercessor, a intercessora é uma pessoa de misericórdia, é uma pessoa que compadece dos outros. Ele esquece de si e ele começa a rezar em favor dos outros. É muito conhecida essa frase em nosso meio: uma mãe que reza pelos filhos jamais vão se perder. Isso é verdade. Isso é pura verdade. E nós temos nossa Mãe do Céu a interceder por nós. Olha, só não vai para o céu quem não quiser mesmo, porque nós temos um arsenal de poder extraordinário para que possa entrar no céu. É uma graça extraordinária ser católico. Por isso que a gente deve ser muito feliz por ser católico, por causa desta graça. Mesmo que a gente não corresponda à altura daquilo que Deus pede de nós, nós temos todas essas pessoas a gritarem diante de Deus, a pedirem, a suplicarem por nós. Vocês recordam aquela mãe, Santa Mônica, né? Que rezou pelo seu filho, Agostinho, que nem cristão era. A Bíblia diz que a história conta que ela rezava pelo seu filho, e foram 30 anos, mas ela rezou tanto que não só se converteu ao cristianismo, virou depois um bispo, e não só virou bispo, virou um grande santo, e não só um santo, mas um grande teólogo, que até hoje, a gente que não vai se formar, estudar teologia, a gente ainda recebe da doutrina deste homem, porque uma mãe esteve diante de Deus a pedir por ele. E o marido dela também, o marido dela era pagão, rezou. O marido parece que é mais difícil que os filhos, né? Mas conseguiu também. Ela estava clamando diante de Deus pelo seu esposo também.
E no final da vida, ele disse: Mônica, eu quero também receber esse Deus que você tem testemunhado para mim. E aí ele foi batizado e se salvou. Isso é o poder de um homem e de uma mulher que se coloca diante de Deus a interceder. Por isso, você que aqui está, você que nos acompanha, não te desespere. Faça como Moisés. Vá diante de Deus em favor dos seus, que Deus irá agir, que Deus irá atuar, Deus irá curar, Deus irá libertar. Esta é a verdade. Basta fazer isso, ir a Ele e clamar em favor. E eu termino dizendo, porque a perfeição se dá no amor. E essa oração de intercessão é a oração que nos torna muito próximo a Deus, porque Ele veio a este mundo por amor a nós e deu a vida por nós. E nós temos que fazer isso. Está também nessa terra fazendo isso. E que oração fazer, Pai? Padre? A forma de oração, ela é diversa. O mais importante é o que diz São Paulo agora na carta aos Gálatas, capítulo 5. O que vale diante de Deus é a fé agindo pela caridade. É chegar com a certeza e chegar com amor. E para rezar por uma pessoa, somente numa família, não há pessoa que tenha mais fé e amor do que um pai e uma mãe, não é assim? Por isso você que é pai, você que é mãe, você não precisa levar seus filhos a pessoas, não. A oração mais eficaz, depois da oração da bênção de um padre, a bênção mais poderosa sobre os filhos, elas procedem do pai e da mãe. Porque esses oram com fé e amor. E toda oração feita com fé e amor chega aos ouvidos do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.